Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, seja com todos os irmãos. Eu tenho uma pergunta sobre a qual eu gostaria que nós meditássemos hoje no nosso vídeo, ainda dentro do nosso assunto, né, que é o grande mistério do arrebatamento. E a pergunta é: qual é a verdadeira igreja de Jesus Cristo? Como nós já vimos em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, foi uma carta endereçada especialmente à igreja. Nós temos acompanhado dia a dia, em nossos pensamentos, em nossos estudos, nossa meditação, o fato de que existe um pré-requisito para o arrebatamento, que fica evidente no versículo 14. Veja, versículo 14 de 1 aos Tessalonicenses 4. Diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Aqueles que não creem que Jesus morreu e ressuscitou, obviamente não estão esperando que Jesus volte, não é? Porque se não creem que ele morreu, que ele ressuscitou, como estarão esperando por sua volta? Essa é uma pergunta que fica no ar. E deixa bem claro que tais pessoas não esperam, não se preparam para receber Jesus de volta. Então, não terão aquela alegria que inundará cada um que crê no Senhor Jesus Cristo. Porque nós podemos perceber que tais pessoas não são nascidas de novo, não são nascidas do alto, não são nascidas da palavra e do Espírito de Deus. E diante disso, eu posso fazer duas perguntas. Primeiro, qual é a verdadeira igreja de Jesus Cristo? E segunda, quem são os verdadeiros cristãos? Quem são os verdadeiros cristãos? Eu creio que essas questões são pertinentes, irmãos, e que precisam ser respondidas neste momento. Que denominação, olha uma terceira pergunta surgindo aí, que denominação representa a verdadeira igreja? Isso porque, hoje em dia, muitas denominações são chamadas de protestantes, incluindo aí metodistas, presbiterianos, batistas, pentecostais, luteranos e muitas outras. Todas elas consideram-se a Igreja de Jesus Cristo. E isso é um problema. É um problema, sim. Por quê? Porque existem muitas diferenças de teologia e de doutrina entre tais denominações. Uma denominação diz que todos os batizados, quando são crianças, automaticamente nascidos de Deus, nascidos de novo, e, portanto, são membros da igreja. Outras dizem que há um segundo batismo, entre aspas, especial, com o Espírito Santo, que deve ser experimentado para que a salvação seja completada. E se nós fôssemos discutir esse assunto com cada denominação, meus amados, surgiriam muitas declarações contraditórias e, consequentemente, mais questões seriam levantadas. Concorda comigo? Você concorda comigo que
muitas coisas se falariam, coisas pertinentes e coisas não pertinentes. Mas, afinal, qual é a verdadeira igreja? A palavra igreja, hoje em dia, não tem o mesmo significado que tinha há 2000 anos atrás. Quando ouvimos essa palavra, nós pensamos num prédio onde as pessoas se reúnem uma, duas, três ou até mais vezes por semana para terem comunhão, para adorarem a Deus, orarem e cantarem. No entanto, isso não qualifica nenhum grupo de pessoas ou denominação a ser considerada a verdadeira igreja de Jesus Cristo, é lógico. Mas então, quem faz parte da verdadeira igreja? Quem faz? Eu, você? Quem, na verdade? Qual é a resposta? A resposta é bem simples. Bem simples. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Essa é a igreja de Jesus Cristo na terra. Viu? Essa é a igreja de Jesus Cristo. E, portanto, qualquer igreja local, denominação ou grupo de pessoas que diz ser o único representante da verdadeira igreja estará afirmando algo completamente falso. Eu disse completamente falso. Minha intenção neste momento, agora, não é atacar a Igreja Católica Romana, a denominação mais poderosa do mundo, mas precisamente entender que a sua organização estrutural declara ter jurisdição sobre o cristianismo. O Catecismo da Igreja Católica declara: essa igreja, entre aspas aí, tá? É a declaração deles. Essa igreja, constituída e organizada como uma sociedade no mundo, subsiste na Igreja Católica. Continua, vamos botar aqui umas reticências, pois é somente através da Igreja Católica, vírgula, a auxiliadora universal da salvação, que a totalidade dos meios para a salvação pode ser alcançada. Fecha aspas e bote um ponto aí. Você acredita nisso? Mas ela se arroga esse direito. Ela se autodenomina a única representante de Jesus Cristo na Terra. Esse monopólio da salvação, meus amados, declarado por ela, pode ser encontrado também nas crenças básicas de todas as falsas religiões, quer sejam mormons, quer sejam testemunhas de Jeová, adventistas ou outros quaisquer. Pois todos têm uma mensagem muito parecida. E que mensagem é esta? Eles dizem: somos a autoridade maior do cristianismo e o caminho para a salvação. Irmãos, no mesmo lugar onde a Igreja Católica afirma
que ela é auxiliadora universal para a salvação, eles dizem também, onde Jesus Cristo está, lá está a Igreja Católica. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, deixa bem claro que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, ali estou no meio deles. Repetindo, o capítulo é o 18 e o versículo é 20, no Evangelho escrito segundo Mateus. E além disso, a Bíblia deixa perfeitamente claro que existem muitas igrejas, como as 7 mencionadas no livro de Apocalipse, ou ainda um número de igrejas organizadas primariamente na casa dos crentes, na casa. Paulo escreveu algumas dessas igrejas caseiras. Preste atenção agora o que Paulo escreveu a alguma dessas igrejas caseiras. Saudai, é Paulo dizendo agora, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Isso em Romanos 16:5. E ele diz ainda, as igrejas da Ásia vos saúdam. Veja, igrejas no plural. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Confira em 1 aos Coríntios, capítulo 16, verso 19. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Colossenses 4, versículo 15. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Isso em Filemão 2. Esses grupos de crentes, amados, não tinham de prestar contas à igreja mãe em Jerusalém, e certamente também não a Roma, mas exclusivamente ao cabeça, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Redentor, nosso Mestre, nosso Salvador, aquele que deu a sua vida por nós e morreu na cruz do Calvário, derramando seu sangue pelos eleitos. Nós todos sabemos que a igreja é um organismo, não sabemos? Se 2 ou 3 crentes nascidos de novo, ou seja, nascidos do Espírito de Deus, reúnem-se numa igreja local, então ali poderá ser encontrada a verdadeira igreja de Jesus Cristo, reunida num lugar específico. Se não houver crentes sinceros nessa igreja, então a igreja de Jesus Cristo não estará presente. Você entendeu o que eu quis dizer? Se não existir, pode ter uma chamada igreja aí, com 300 membros, 300 pessoas reunidas ali. Se nenhum deles for um verdadeiro crente, a igreja de Cristo não estará lá. Se ali não houver crentes nascidos de Deus, ali não estará a verdadeira igreja do Senhor. E nós podemos considerá-los um clube, um local de recreação, um centro cultural, mas não considerar a igreja verdadeira. Para nos organizar e obedecer às leis do governo, devemos registrar a nossa igreja. Precisamos ter uma infraestrutura básica. Precisamos ter programas, empregados, equipamentos
e um local adequado para o seu funcionamento. Não é assim? É assim que funciona. Entretanto, podemos ter tudo isso, mas não estaremos necessariamente representando a Igreja de Jesus Cristo. Porque todos sabemos que a igreja é um corpo. Efésios, capítulo 1, versículo 23, refere-se à igreja de Jesus Cristo como seu corpo. Jesus é o cabeça e nós somos os seus membros. O mesmo livro explica porque somos membros do seu corpo. Ou seja, Efésios, capítulo 5, versículo 30. Veja que ele diz do seu corpo, do seu corpo. Mas sabemos que Paulo não estava falando de um corpo físico, não é verdade? De um corpo de carne e sangue, mas sim do corpo espiritual. Somos membros do seu corpo, e eu agora acrescento aqui para que fique bem entendido, espiritual, não corpo físico. Jesus derramou o seu sangue como pagamento pelos meus e pelos teus, ou seja, pelos nossos pecados. Jesus, o seu corpo foi transformado no momento da ressurreição. E ele, Jesus, testificou. Ele disse assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E isso você pode e deve conferir em Lucas capítulo 24, versículo 39. E lembre-se, quando Jesus foi crucificado, seus ossos não foram quebrados, mas através do seu sacrifício, através do seu sofrimento, o caminho para o Santo dos Santos foi aberto pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Registradas estas palavras que acabo de mencionar em Hebreus capítulo 10, versículo 20. Amados do Senhor, no momento, na hora do arrebatamento, e não antes, eu digo não antes, seremos instantaneamente transformados na sua semelhança. Não a semelhança de Miguel, não a semelhança de Gabriel ou de nenhum outro anjo celestial, mas a semelhança de Jesus. E em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, versos 12 e 13, se você quiser me acompanhar, eu gostaria que você conferisse nos versos 12 e 13 do capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Paulo diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Confira aí, confira, eu faço questão que você confira.
Baseados nesses versículos, podemos, amados, facilmente ver que há uma relação direta da Igreja de Cristo com alguma organização ou denominação. A verdadeira Igreja de Cristo é um organismo vivo. Opa, peraí, eu disse que há. Se eu disse que há, eu disse errado. Eu quis dizer que não há. Baseados nesses versículos, podemos facilmente ver que não há. Eu corrijo aqui agora. Não há uma relação direta da Igreja de Cristo com alguma organização ou denominação. Não há. A resposta é não há. Ainda bem que eu só pode ser pelo toque do Espírito de Deus. Eu havia dito que havia. Saiu, eu engoli o não. Mas não há nenhuma relação direta da Igreja de Jesus Cristo com alguma organização ou denominação aqui nessa terra. A verdadeira Igreja de Cristo é um organismo vivo. É um canal de bênçãos onde a palavra de Deus é levada até os confins da terra. Aleluia. Glória a Deus. A evidência de que uma igreja está prosperando é não que ela é podre de rica, como muitos querem mostrar, não porque ela tem milhares de membros. Eu abro uma igreja por semana, eu fundo uma igreja todo mês, eu tenho tantos milhares de membros que estão lá. Não, irmãos, não tem nada a ver com isso. Nada. Isso não é evidência, riqueza não é evidência de que a igreja é verdadeira. O número de membros também não importa. A evidência de que uma igreja está prosperando é que a fé esteja se espalhando, porque ela está realmente preocupada com a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. É verdade, está preocupada com isso. Eu me lembro de uma ilustração em que um jovem chegou para o seu pastor e disse assim: olha, pastor, eu estou abandonando a igreja, estou saindo da igreja. E o pastor disse: ué, mas por quê? E ele disse: porque, pastor, eu vi uma irmã falando da outra. Eu vi outros criticando a igreja. E vi outros criticando até o pastor da igreja, porque ele faz campanhas na igreja. E nada disso me mostra que é correto. Então eu vou sair, eu vou embora. E o pastor, olhando para ele, perguntou: eu posso te pedir uma coisa? Ele disse: sim, com certeza pode, pastor. Aí depois que você fizer isso, você sai da igreja, tá bom? Ele: tá bom. Mas o que é que o senhor quer? O pastor falou: pega esse copo e enche de água ali no bebedouro. Ele foi, pegou o copo e encheu, e chegou até o pastor e perguntou: o que é que o senhor quer que eu faça? Ele dê 3 voltas em torno do templo. Que depois venha falar comigo. Mas não deixe cair uma gota d'água no chão. Ele: tá bom, pastor. E ele foi. E deu uma volta, 2 voltas, 3 voltas, e foi procurar o pastor. Pastor, já dei as 3 voltas. E ele disse: caiu alguma gota d'água no chão? Não. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Faça, pastor. Enquanto você dava as voltas no templo, você viu alguma irmã falando de outra? Não, senhor. Você viu alguém criticando as obras da igreja, os trabalhos?
as campanhas? Não, senhor. E você sabe por quê? Você sabe me responder porque você não viu? E, pastor, não prestei atenção. E o pastor disse para ele, você não viu porque você estava focado em não deixar que a água caísse no chão. Enquanto você estava focado nisso, você não viu ninguém falando nada, reclamando de nada, recriminando nada. E o que é que o pastor quis dizer com isso? Olha, enquanto nós estivermos focados em Jesus Cristo, nós não teremos tempo em ver defeitos alheios, em ver os pecados dos outros. E eu digo, enquanto nós estivermos focados em espalhar o verdadeiro evangelho, espalhar a fé, ensinar a palavra de Deus, nós não veremos defeitos em ninguém. Em ninguém. Por quê? Porque esta é a preocupação da igreja. Esta é a preocupação do verdadeiro cristão. É a tarefa da igreja espalhar a fé, compartilhar a fé, falar da salvação, arrancar aqueles que estão cativos nas mãos de Satanás. Todos os crentes do mundo, não importa a sua nacionalidade, a sua raça, a sua cor, tornaram-se cidadãos do céu. Em Efésios 2,19 está escrito assim. Está escrito desta forma. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Sois da família de Deus. Que coisa maravilhosa. Você já pensou nisso? Família de Deus. Família do Eterno. Família que habitará o mesmo lugar em que Deus habita. Ninguém pode obter essa cidadania privilegiada de outro modo, a não ser crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E além disso, amados, a responsabilidade de edificar a igreja não é exclusiva das denominações ou de qualquer grupo de crentes, mas, como Jesus profetizou, sim, ele profetizou em Mateus 16:18, ele diz assim, eu edificarei a minha igreja. Jesus Cristo não é apenas o Criador, mas é também o fundamento da nossa fé. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E estas palavras você pode conferir em Efésios 2, verso 20. Todos os membros da igreja de todas as nações irão completar o templo espiritual de Deus. Templo no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Versos 21 e 22 de Efésios 2.
Eu gosto de me consolar com essas palavras. Gosto de gastar tempo pensando nessas coisas. E eu prefiro sempre parar, deixar meus pensamentos continuarem adiante, olhando para tudo isso, porque é importante que nós gastemos o nosso tempo meditando na palavra de Deus, porque ficou dito para nós, foi dito por Deus a Josué: medita nas palavras do livro desta lei, e assim farás prosperar. E veja, ele disse: medita dia e noite, e assim farás prosperar o teu caminho. Essa é a verdadeira prosperidade. Falar sobre a igreja verdadeira é falar sobre a igreja invisível. É falar mostrando quantos estão se aproveitando do fato da grande maioria não estudar as Escrituras. E esse grande mistério da Igreja de Jesus Cristo é seguidamente mal interpretado, porque não há sinal visível da existência da Igreja. Você prestou atenção no que eu disse? Não podemos fazer uma lista com o nome de todos aqueles que realmente nasceram da água e do Espírito. Nasceram do Espírito de Deus, nasceram do alto. Tampouco podemos mostrar aos outros o progresso desse templo espiritual. Não tem como. Não importa quantos teólogos liberais que abandonaram a fé no Senhor digam que a igreja tem de se organizar de uma forma global e que ela deve se manifestar através de movimentos como o Conselho Mundial de Igrejas, como o movimento ecumênico ou como o Vaticano. Esses e muitos outros movimentos e organizações que buscam uma unificação da fé não representam a Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor. E o perigo desse engano não reside somente no que está patente aos olhos, no que está assim na cara, me permitam dizer desta forma, mas no que está escondido e camuflado, tornando muito difícil a tarefa de analisar quem realmente faz parte da verdadeira igreja. Seria presunção dizer que qualquer denominação pertencente ao movimento ecumênico é anticristã. Opa, seria presunção dizer, eu vou repetir, seria presunção dizer que qualquer denominação que pertence ao movimento ecumênico é anticristã e que nenhum de seus membros pertence ao corpo de Cristo. A fé salvadora em Jesus Cristo geralmente não é identificada de forma clara, porque está oculta em meio à confusão das religiões. O movimento ecumênico, amados, não está somente trabalhando duro pela unificação das várias denominações, mas podemos ver que esse espírito de unificação dos últimos tempos, né, dos dias atuais, vai ainda mais longe, bem mais longe.
Há um escritor norte-americano muito conhecido, é o Dr. David Hunt. Ele resumiu como se dará essa unidade religiosa do mundo. Ele faz parte da chamada da última hora. Chamada da última hora. E é um excelente ensinador, um excelente irmão, um excelente escritor. E ele diz, falando sobre essa unidade religiosa, o seguinte. Agora é ele falando, viu? Mesmo que a prostituta, entre aspas, seja a Igreja Católica, todas as religiões irão se reunir sob o poder do Vaticano. Já podemos ver lideranças protestantes trabalhando em conjunto com a Igreja Católica Romana e adotando o ecumenismo proposto por ela. Isso é o doutor David Hunt falando. Um novo espírito de comprometimento está tomando conta da igreja cristã, entre aspas, e de todo o cenário religioso de hoje. O Papa declarou publicamente o seu respeito pelo budismo e foi seguido pelo bispo episcopal anglicano John S. Spong, da cidade de Newark, que ele disse, veja agora o que o bispo episcopal disse ao Papa. No outono de 1988, veja quanto tempo atrás, 88. Tem gente pensando que isso é de agora. 88. No outono de 1988, diz aí o bispo anglicano, eu adorei a Deus num templo budista. Enquanto o cheiro do incenso enchia o ar, é ele falando, tá, irmãos? Ajoelhei-me diante de 3 imagens de Buda. Ora, cristão se ajoelha diante de imagens de Buda ou de qualquer outra? Sentindo que a fumaça poderia levar minhas orações até o céu. Para mim, aquele foi um momento sagrado. E além das palavras e das crenças de cada costume religioso, existe um poder divino que nos une. Não farei mais nenhuma tentativa de converter um budista, um judeu, um hindu ou um muçulmano à fé cristã. Estou feliz em poder aprender a caminhar lado a lado com eles em direção a um Deus que, creio eu, vive além das imagens que nos prendem e nos cegam. Amados, ainda o doutor David Hunt falando. Quem falou isso aí agora, que adorou, não sei se você entendeu, foi o bispo anglicano, tá? O bispo anglicano John S. Spong. Agora, e o doutor David Hunt vem narrando tal fato. Continua ainda David Hunt. Tal união irá prevalecer em todas as religiões no reino do anticristo. Até os cafés da manhã de oração, que reúnem políticos e líderes religiosos nos Estados Unidos e que seguem o modelo do primeiro desjejum religioso que ocorreu em Washington, sendo que essa foi originalmente uma iniciativa dos evangélicos de testemunhar de Jesus Cristo, tá? Tem se deteriorado e acabaram transformando-se em plataformas ecumênicas para aceitação de todas as religiões. Entre os grupos participantes, isso no encontro anual realizado em Los Angeles, denominado Café da Manhã de Oração Interreligioso. Veja bem, Café da Manhã de Oração Interreligioso. Encontramos, por exemplo, pessoas que pertencem à Associação dos Rabinos e também membros do Concílio Budista de Sangha, passando por representantes da Igreja Ortodoxa
grega e até a fé Bahá'í. Aí terminam as palavras do Dr. David Hunt. Amados, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não tolera essa mistura de verdade com mentira. O Espírito de Deus está ligado direta e precisamente à palavra de Deus escrita. O Espírito de Deus nunca desmente nem contraria a palavra. Toda vez que alguém diz ter uma mensagem especial vinda de Deus, devemos cuidadosamente analisar essa mensagem à luz da Bíblia Sagrada. Muita gente enganada, muita gente aceitando mentira, muita gente crendo em baboseiras, em besteiras, em coisas que não vão acontecer, não aconteceram e nem acontecem, e torna a colocar no futuro agora, não vão acontecer, porque não analisam tais revelações à luz das Escrituras Sagradas. Mesmo as declarações bem intencionadas e favoráveis ao Evangelho não são necessariamente obras do Espírito Santo. Em nossos dias, muitos irão crer em virtualmente tudo que pareça espiritual e que estiver, mesmo que remotamente, ligado a algum versículo das Escrituras. Quando questionados, alguns adeptos desses falsos mestres, sabe o que dizem? Eles dizem, isso não pode ser obra do diabo, pois estão pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E com essas palavras, eu termino o vídeo de hoje. Nosso próximo vídeo vai continuar. Nós vamos fazer a parte 2, né, desse assunto. Qual é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo? E vamos falar também sobre quando um demônio aparece durante a oração. Vamos levar o assunto mais adiante. Talvez mais uma meia hora, quem sabe? Eu não sei, talvez menos. Mas eu peço a você que compartilhe esse vídeo, que mande para seus amigos, que fale com eles para se inscreverem em nosso canal e nos ajudar. Precisamos levar adiante a palavra de Deus. Precisamos alcançar as pessoas com a fé verdadeira e com o ensino verdadeiro da palavra de Deus, não misturando mentira com verdade nunca. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz seja contigo e toda a tua casa. Amém?